Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós recebemos de Deus a orientação e a graça que Ele manifesta sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia cheio da tua graça, do teu cuidado, da tua proteção. Agradecemos ao Senhor pela vestimenta, pela alimentação, pelo transporte e pelo nosso lar, por podermos, ó Senhor, estarmos agora dentro dos nossos lares descansando. Oramos por aqueles que trabalham na parte da noite e pedimos para o Senhor os ajudar neste momento. Pedimos, ó Deus, que a tua graça repouse sobre aqueles que estão passando por dificuldades, problemas na família, no trabalho, na área da saúde, na área congregacional, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. Senhor, nós precisamos de Ti. Somos carentes do Senhor. Sem Ti nós não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti. Neste momento, Senhor, vamos meditar na Tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos mostre o caminho, a direção a ser seguida, Pai. Ó Deus, venha manifestar a Tua graça. Enquanto a Tua palavra, Senhor, é explanada, acalma o coração, amplia a visão, dá direcionamento. Pois, Senhor, nós desejamos honrar o Senhor e vivermos para Te agradar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, fala conosco, Senhor. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 1, diz o texto sagrado: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo de número 1, ele expressa sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. É um salmo que aponta as duas classes de pessoas que o Senhor Deus vê. Quando o Senhor Deus olha para a terra, ele enxerga estas duas pessoas, o justo e o ímpio. Ele enxerga as pessoas que optaram por seguir os seus mandamentos, e ele enxerga as pessoas que optaram por não obedecer e nem seguir os mandamentos dele. O salmista, ele inicia dizendo que bem-aventurado, feliz, o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja só, conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Então o salmista, ele coloca em primeiro lugar conselho dos ímpios, em segundo lugar ele coloca caminho dos pecadores e em terceiro lugar roda dos escarnecedores. Conselho dos ímpios é conselhos de pessoas que não têm a lei de Deus. Eles não seguem as ordenanças sagradas. Eles não obedecem à lei estabelecida por Deus. Então é feliz o homem que não tira conselhos
com pessoas que não seguem as orientações da Bíblia. É feliz o homem e a mulher que não busca um conselho em pessoas que não creem na palavra de Deus. Então, ele diz que também é feliz aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, ou seja, pessoas que vivem pecando deliberadamente. Então ele é feliz o homem que não anda no caminho dos pecadores, ou seja, pecando e realizando toda a obra carnal. E ele diz também que não se assenta na roda dos escarnecedores, que são pessoas que zombam, escarnecem de Deus. Então o salmista está dizendo: vai ser feliz o homem e a mulher que não tirar o seu conselho com pessoas que não seguem a Bíblia, que não andar de forma pecaminosa e também não ter amizades com pessoas que escarnecem e zombam de Deus. Aí ele diz: antes, ou seja, antes de se assentar com ímpios, para tirar conselhos com os ímpios, antes de andar no caminho do pecado, antes de ter amigos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, o salmista, ele está estabelecendo este princípio, que antes do homem e da mulher agir de forma natural, tirando conselhos com pessoas pecadoras, andando por caminhos tortuosos, vivendo e tendo afinidade com pessoas escarnecedoras, antes disso, a alegria, o prazer dele está na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Ele é feliz, ele se torna feliz, ele se torna bem-aventurado, ele se torna alguém com contentamento, ele se torna alguém completo, ele será feliz. É isto que o salmista ele está aplicando aqui no Salmo de número 1. Ele mostra que a felicidade está em meditar na lei do Senhor e não ter conselhos de ímpios, não andar em pecado e não ter amigos escarnecedores. Realmente, isso mostra um posicionamento um tanto quanto seletivo, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Nós devemos amar a todos, nós devemos estender a mão a todos, nós devemos ter afeição a todos, mas para aproximação, tirar conselho, andar junto e sentar, nós devemos ter um comportamento de seleção e de dizer: eu não posso ouvir o conselho desta pessoa, eu não posso andar no caminho desta pessoa, eu não posso ter uma roda de amizade de pessoas que falam de Deus como se ele fosse qualquer objeto. Eu não posso ter esse tipo de relacionamento. Antes, eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar o meu contentamento, o meu prazer, a minha alegria na lei do Senhor, porque é da natureza humana o relacionar, é da natureza humana fazer amigos, é da natureza humana fazer ciclos sociais. Mas se estes ciclos, se estas amizades, se este ciclo de amizades, se esse lugar aonde eu estou indo, ele me distancia da lei do Senhor, antes é melhor eu ficar meditando na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Nós não estamos fazendo acepção de pessoas de nenhuma forma. Nós estamos colocando princípios bíblicos, comportamento de crente, genuinamente pessoas que optaram por escolher e obedecer a Deus. Veja que
o salmista, ele aplica a sua ideia, aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, para mostrar a finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é que as pessoas ímpias, os pecadores e os escarnecedores, eles vão perecer. Mas aqueles que optaram por ter no Senhor a sua expectativa, guardar a lei, ter Deus à frente, ele será uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então o salmista está dizendo e mostrando: olha, os pecadores, os escarnecedores, aqueles ímpios, eles vão passar rápido, embora o caminho deles pareça ser agradável, embora pareça ser um caminho de sossego e de tranquilidade, falando do ser superior que é Deus de qualquer forma, vivendo em pecado e dando conselhos que não estão na Bíblia, eles vão passar. O tempo deles vão passar. Por que eles vão passar? Porque eles não estão tendo permanência em Deus. Mas aquele que meditou na lei do Senhor, aquele que se esforça para dia e noite estar envolvido com a palavra, esse se torna uma árvore plantada junto a ribeiros. O que é isso? Uma árvore bem irrigada, uma árvore sadia, uma árvore forte, com suas raízes voltada para as águas, onde tem a alimentação. E ele diz ainda, plantada junto de ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, floresce, passa pelas estações, vive os seus momentos e também ali produz fruto. E além disso, as suas folhas nunca caem, ou seja, sempre está vistoso, forte, firme, e tudo quanto fizer vai prosperar. Por que que vai prosperar? Porque existe uma bênção sobre aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aquele que optou por meditar na palavra do Senhor constantemente, diariamente, ele terá uma bênção sobre a sua vida. Nós estamos falando o texto na sua extensão, no que ele realmente passa, mas devemos lembrar que a Bíblia, ela é espiritual e Deus age no mundo espiritual, e ele abençoa aqueles que se esforçam para ter a palavra de Deus guardada. A palavra de Deus é a luz, o salmista vai dizer. A palavra de Deus diz que a palavra, a Bíblia, ela é a inspiração, ela é inspirada do Espírito Santo para nos orientar, para nos corrigir, para nos ensinar e nos aperfeiçoar a toda boa obra. Então veja só, que o salmista, ele está dizendo que vai ser feliz o homem que não escutar os conselhos dos ímpios, que não andar de forma pecaminosa e que não venha ter amigos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E aqui eu faço essa aplicação. O que é melhor? Estar cercado de pessoas que te levam a um caminho ímpio, ao conselho ímpio, a um caminho de pecado e a zombar de Deus? Ou é melhor ficar só, mas ter a bênção de Deus sobre a vida? É isso que o salmista está colocando. Porque veja que ele está sempre colocando as pessoas no coletivo. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, é grupo social. São pessoas unidas, falando e conversando e vivendo no sentido. Mas aí ele diz que bem-aventurado o varão. Por quê? Porque ele está só. Que em vez de ter um ciclo social pecaminoso, que leva ele à infidelidade,
que leva ele à falta de compromisso com Deus, antes ele venha a ficar sozinho, mas a meditar na lei e viver em paz e ter crescimento espiritual. Então o salmista, ele está mostrando para nós que é melhor sermos um indivíduo vivendo a vontade do Senhor do que estarmos em coletivo desagradando a Deus. Entende isso? Mas isso é um desafio. É um desafio para nós enfrentarmos, porque é da natureza humana o relacionar-se. Viver é realmente ter conexão, mas devemos entender que as nossas conexões pessoais, que nos dão ligação mais íntima, elas devem ser regradas, observadas e analisadas. Amamos a todos, sem sombra de dúvida, mas para me aconselhar tem que ser de Deus, para me mostrar o caminho tem que ser santo, e para sentar comigo na mesa tem que falar que Deus é bom, que Ele é santo e que Ele é verdadeiro. Ao contrário disso, estaremos sem a possibilidade de conversa. Por quê? Porque quando alguém me aconselhar de forma ímpia, vou apresentar a Bíblia. Quando alguém me mostrar o caminho do pecado, vou apresentar a Bíblia. Quando alguém escarnecer de Deus, vou apresentar a Bíblia. Então veja que não existe relacionamento. Agora, se optar por fazer uma transformação no momento e mascarar a sua identidade cristã, aí já é outra história. Mas o que a Bíblia nos ensina é nós termos um comportamento fiel ao Senhor. E infelizmente, na sociedade em que vivemos, o Salmo de número 1, ele deve ser analisado. O Salmo de número 1 deve ser observado para ser então colocado em prática das nossas vidas. Muitas vezes, ao longo da história, a gente percebe que existem pessoas que estão nos aconselhando de forma ímpia, nos levando ao caminho do pecado e nos levando a escarnecer de Deus. E então o que nós devemos fazer? Quebrar esta ligação, quebrar a amizade, romper o elo e meditar na palavra do Senhor. Mas vai ficar em casa sozinho? Vou. Mas o que você vai fazer enquanto a turma, o pessoal está festejando, está vivendo a vida? O que você vai fazer? Eu vou meditar na lei do Senhor, porque ela vai me dar uma vida verdadeira, abundante, ela vai me dar uma vida com satisfação completa, criando em mim e produzindo em mim frutos dignos de arrependimento, produzindo em mim a paz que excede todo entendimento. Então veja como o salmista, ele colocou esta ligação, que ela deve ser rompida, e a nossa atitude é sempre zelar pela comunhão com a palavra. Ele diz no verso 3 que quem age desta forma será próspero, e isso em todas as áreas da vida. Aí ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, ou seja, eles são frágeis. Os ímpios são frágeis e eles vão passar, pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, diante do tribunal do Senhor eles não vão permanecer, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios irá perecer. Então o ímpio aconselha, mas o seu caminho é de queda. O pecador mostra o caminho, mas o final da sua história é um final triste. Então, com estas pessoas, nós não podemos tirar e aprender nada deles. Antes, meditar na lei do Senhor, para a nossa vida, então, florescer na presença de Deus. O Salmo de número 1 é o salmo que mostra
os verdadeiros e os falsos. O Salmo de número 1 é o que revela os que são e os que não são. O Salmo de número 1 revela para nós o comportamento de um crente, como deve ser. Esta é uma palavra exortativa, mas é uma palavra que nós devemos anunciar. O Salmo 1 é o salmo que mostra o comportamento do justo e mostra o castigo dos ímpios. Amém? Eu quero aqui orar mais uma vez, mas antes quero agradecer a todos os seguidores do nosso canal, e muitas pessoas estão aqui conosco. Logicamente, a gente passaria aqui muito tempo agradecendo, mas eu sinto a necessidade de agradecer algumas pessoas que estão nos ajudando. A Divanilce, que sempre está nos apoiando aqui no canal, também a Fátima, que Deus possa continuar lhe abençoando muito, também a Cleonice, que Deus possa também te recompensar, e também a Kátia, que Deus possa iluminar e prosperar a vida de vocês, porque vocês estão sendo um canal de bênção aqui para o Reino Simples de Deus. Cada curtida, cada comentário é valioso, e fica aqui a gratidão minha e a gratidão da minha esposa, ok? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos e agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar e guardar a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, fortalecendo as famílias, renovando os casamentos, dando graça e força para eles enfrentar os desafios a seguir. E, Senhor, amplia a visão nesta noite. Enxergamos, ó Senhor, que nós não podemos ter amizade com qualquer pessoa. Então abra os nossos olhos, nos mostra o caminho, nos dá sabedoria para nós não sermos enganados. Porque antes o nosso prazer, Senhor, é de meditar na Tua palavra, ser fiel ao Senhor, porque em breve o Senhor virá sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. E até o próximo vídeo, querendo Deus.